me chamou muito a atenção, uma entrevista que foi dada a um órgão de imprensa por uma juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que fica no estado da senadora Ana Amélia, no estado do Rio Grande do Sul. Uma entrevista muito importante que ela concedeu a uma revista especializada em questões de trabalho, em questões de previdência, e, no meu entendimento, ela falou de forma muito clara, muito objetiva sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu me refiro à juíza Valdete Souto Severo, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho e que, na entrevista, disse o seguinte, que o Brasil vive um momento delicado, mas que, infelizmente, ainda muita coisa está por vir. Ela fala da destruição das instituições do Estado e diz, inclusive, do envolvimento de vários membros dessas instituições, dirigentes, inclusive, no processo de destruição. E que isso tudo seria articulado com com grupos econômicos poderosíssimos e que apenas uma mobilização, apenas uma organização da sociedade será capaz de barrar tudo isso de ruim que vem acontecendo no Brasil, principalmente contra os trabalhadores. Ela se refere à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Lembrando que, no que se refere à reforma trabalhista, e esta reforma já iniciou a sua votação, quando há uma semana, mais de uma semana, mas no último sábado, vejam bem, em edição extraordinária do Diário Oficial, o presidente sancionou, Michel Temer sancionou um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, sobre o qual pesa muitos questionamentos jurídicos, inclusive a Rede Sustentabilidade, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, ingressaram com ação de inconstitucionalidade desta lei junto ao Supremo Tribunal Federal. E a juíza diz de forma clara, e ela mostra na sua entrevista, que há sim, efetivamente, elementos que demonstram essa articulação para agir em contrário aos direitos, em combate aos direitos dos trabalhadores e da própria nação brasileira. Ela se refere, em primeiro lugar, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, ao fato de que, no orçamento deste ano de 2017, os recursos para a Justiça do Trabalho tiveram um corte de 50% na parte do custeio e de 90% na parte dos investimentos. E eu me lembro que esse tema ele foi muito debatido pelos senadores, senadoras, assim como deputados, durante a discussão e aprovação do projeto. E que essa redução ela está muito além, senadora Fátima, da redução ou dos cortes orçamentários de outros segmentos. E que, à época, ela lembra, o relator do orçamento 2017 era o deputado que hoje é ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, e que ele não apenas disse, mas ele escreveu e ele assinou que a redução dos recursos para a Justiça do Trabalho era uma forma de punição, veja bem, uma forma de punição para a Justiça do Trabalho, para que ela repensasse a sua posição por ser muito ou extremamente condescendente com o trabalhador. Veja, e eu aqui faço questão de ler textualmente, eu estou aqui com um projeto de lei do orçamento em que o deputado escreve o seguinte. Isso é ele que escreveu. Na proposta para 2016, desculpa, eu falei 2017, 2016, o conjunto de órgãos que integram a Justiça do Trabalho prevê gastos de 17,8 bilhões, sendo mais de 80% dos recursos destinados ao pagamento dos mais de 50 mil funcionários, o que demanda a cada ano a implantação de mais varas e mais instalações. As regras atuais estimulam a judicialização
resolução dos conflitos trabalhistas, na medida em que são extremamente condescendentes com o trabalhador. Atualmente, mesmo um profissional graduado e pós-graduado com elevada remuneração é considerado hipossuficiente na Justiça do Trabalho. Pode alegar que desconhecia seus direitos e era explorado, e a Justiça tende a aceitar a argumentação. Mas ele não termina aqui, continua. Nesse sentido, estamos propondo cancelamentos de despesas de maneira substancial, como forma de estimular uma reflexão sobre a necessidade e urgência de tais mudanças. O objetivo final, segundo ele, é melhorar a Justiça do Trabalho, tornando-a menos onerosa, mais eficiente, justa e igualitária. Ora, para que existe a Justiça do Trabalho, senhores senadores? Por que foi criada a Justiça no Trabalho no Brasil, em muitos países do mundo? Porque nas relações do trabalho, que é composta por dois lados, o lado de quem emprega e o lado de quem é empregado, obviamente que a força e o poder está do lado daquele que emprega. Então, a Justiça do Trabalho, assim como as leis de proteção ao trabalhador e à trabalhadora, elas existem e são necessárias exatamente para defender este elo mais fraco da cadeia, que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, vejam, senhores, o momento em que nós estamos vivendo. O Brasil passa por uma crise, que, aliás, o mundo inteiro, eu repito isso, o mundo inteiro passa por crise. Estão aqui os vizinhos, a Argentina, o Paraguai, o Equador, todos os países da Europa, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países emergentes, todos nós vivemos uma crise. Pois bem, a forma e o receituário que este presidente, que chegou pela força do Congresso Nacional e não pela vontade do popular no Palácio do Planalto, a receita, e por isso ele chegou, o que ele aplica, é uma receita que só pune o trabalhador, só pune o mais pobre, só pune o mais humilde, porque a primeira reforma foi o congelamento dos gastos. Congelamento para gastar só o que gastou o ano anterior, acrescido somente da inflação. Mas de que gastos estão? Quais os gastos estão sendo congelados? Gastos nas áreas sociais, educação, saúde, esporte, meio ambiente, segurança. Segurança, congelado também gasto nos investimentos. Gastos financeiros, não. Para pagar juros da dívida pública, não. Esses estão mantidos. Não é à toa que são mais de 870 bilhões de reais reservados para o pagamento da rolagem juros da dívida pública para este ano, contra um déficit previdenciário previsto de 170 bilhões, déficit entre aspas, porque nós temos que discutir a DRU, porque nós temos que discutir os incentivos fiscais que dá a vários setores nesse segmento, retirando recursos da Seguridade Social. Pois bem, o trabalhador ali foi prejudicado e o projeto foi aprovado. E foi aprovado porque muitos diziam que o povo não sabe o que está sendo votado, porque isso não atinge diretamente o bolso do povo. Quando o povo entender, já é tarde, já passou. Mas, na sequência, veio a terceirização. Sabendo que havia uma negociação com o Senado de aperfeiçoar a lei, de proteger o trabalhador, mas também o Estado brasileiro, desenterraram um projeto que nem existia, porque o presidente pediu o seu arquivamento, o Poder Executivo pediu, desenterraram esse projeto lá do arquivo, que era onde ele estava, para votar, e no final de semana o presidente sancionou. E agora o que nós debatemos? A reforma da Previdência. Debatemos a reforma trabalhista. E aí vem a juíza, acertadamente, juíza Valdete, e fala disso. Nós estamos vivendo um momento de desmonte do Estado Nacional, de retirada dos direitos dos mais pobres e de desmonte puro e simples mesmo. Desmonte para acabar com as empresas públicas. Acabar com as empresas públicas para privatizar a Petrobras, fazer leilão de petróleo no pré-sal no momento inadequado. É isso que nós estamos vivendo, lamentavelmente. E não adianta os líderes da base ir ao presidente da República e reclamar: erro na comunicação. Não, porque o presidente mente quando vai à imprensa ou quando discursa dizendo que essa reforma só atinge os mais ricos, aqueles que ganham mais. Não, a reforma exige 49 anos de trabalho para todos.
A reforma exige 65 anos de idade para todos, inclusive mulheres de quem está sendo retirado um direito adquirido, uma compensação por elas trabalharem mais e ganharem menos, apesar de ter um nível de escolaridade maior. Então, dizer que só atinge os grandes, o que é isso? Exigir contribuição do trabalhador do campo em 25 anos é não querer que o trabalhador se aposente. Então, não há comunicação que consiga colocar louros numa proposta que louro nenhum tem. E por isso ela não será aprovada, não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Eu apenas resgato a fala da juíza, porque ela, e que ela não é do PCdoB, certamente não é de seu partido também, Fátima, mostra o que nós estamos vivendo no Brasil. Eu concedo a parte com a condescendência. Rapidamente, senadora Vanessa, para aqui deixar uma pergunta incorporada ao seu importante pronunciamento. E a CPI, né, cujo pedido já foi formalizado à mesa diretora da nossa casa, para tratar exatamente do tema da Previdência Social do Brasil. Por que essa CPI não é instalada? Até porque, mais do que nunca, a CPI será uma excelente oportunidade para fazer um debate de mérito, que é a situação da Previdência, na medida em que o governo se utiliza, a nosso ver, de um argumento falacioso, mentiroso, de que é necessário realizar uma reforma da Previdência, porque ela tem um rombo, ela tem um déficit enorme. Nós, à luz dos estudos que temos clareza que não existe déficit, que não existe rombo, que existe superávit. Portanto, repito, a CPI, iniciativa do senador Paim, que colheu mais de 70 assinaturas, ela tem que ser instalada o mais rapidamente. E aqui fica um apelo aos partidos que não indicaram os seus membros para fazer parte da CPI. A bancada da oposição toda já indicou. Meu partido, o PT, o partido da senhora e os partidos que fazem oposição. Os partidos que dão sustentação, concluo, senador, os partidos que dão sustentação ao governo, na sua maioria, nada. Estão se escondendo. Estão com medo, Estão com medo do debate, da crueldade que é essa proposta de reforma da Previdência? Então, aqui o apelo para que os partidos que ainda não indicaram façam o mais urgente para que a CPI seja instalada. Incluo a parte de Vossa Excelência no meu pronunciamento, que Vossa Excelência levanta uma questão fundamental. Eu acho que ao lado do apelo a presidência da casa, a mesa diretora, porque o presidente tem a prerrogativa de indicar quando os líderes partidários não indicam. Há, inclusive, decisão judicial sobre isso. Então, é prerrogativa também da presidência da casa quando há omissão das lideranças partidárias. Mas eu quero aqui, concluindo o meu pronunciamento, dizer que tem razão a juíza quando fala de uma orquestração, porque não é coincidência, primeiro, do relator do orçamento escrever que a Justiça do Trabalho tem que ser punida. E hoje o que nós vimos? Um ministro do Supremo Tribunal Federal criticando o Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que há má vontade dos seus membros para com as empresas. Ora, a má vontade para com as empresas. Aí saiu a nota dos magistrados da Justiça do Trabalho reagindo às críticas. O que ele queria? Que tivesse uma Justiça do Trabalho para defender o interesse do forte? Para defender o lucro do forte? Aliás, nós estamos discutindo aqui uma reforma da Previdência cujo nível de sonegação das empresas, esse sim, a sonegação das empresas, sobretudo com FGTS, com recursos que deverão manter os direitos dos trabalhadores, isso é que deveria preocupar o ministro Gilmar Mendes. E não as decisões da Justiça, porque quando um trabalhador chega à Justiça do Trabalho, é porque ele já não suporta mais ser tão vilipendiado, ser tão desrespeitado e vendo as leis não serem cumpridas. Então, vamos lá, quais são as empresas que mais devem para o INSS, que sonegaram? Vamos lá, ministro Gilmar.
Coloque essa preocupação na frente, acho que isso é mais importante. Então, eu quero aqui me solidarizar com todos os magistrados da Justiça do Trabalho e pela coragem da juíza de ter dado tão importante entrevista pública. Muito obrigada, presidente.